Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, nosso encontro de meditação, nosso encontro de reflexão. É muito interessante podermos aproveitar nossos momentos para avaliarmos, momentos para aprendermos, momentos para adquirir um pouco mais de bagagem para a nossa jornada, para o nosso trabalho maior, onde nós certamente iremos passar para a espiritualidade, levando exatamente tudo aquilo que nós conseguimos desenvolver em nós. E esse nosso trabalho maior consiste no quê? Consiste em termos um pouco mais de sabedoria, discernimento, termos um pouco mais de consciência sobre nós, desenvolvermos os nossos conhecimentos, aproveitarmos as nossas experiências para daí termos um nível maior de consciência sobre nós mesmos, que esse é o nosso grande objetivo numa encarnação, desenvolvendo assim aos poucos a nossa maturidade. E assim nós vamos seguindo em frente. Quando falamos sobre a nossa dinâmica da existência, do existir, precisamos de fato assim compreender alguns detalhes significativos nessa nossa jornada. Primeiro ponto, viver o momento presente. Se nós temos dificuldades de viver um momento presente, nós podemos de alguma forma criar recursos para podermos sobreviver ao momento presente. E é justamente aí que aparecem alguns problemas e dificuldades. Algumas doenças são inerentes a essa nossa estratégia de lidarmos melhor com o momento difícil, o momento presente. E é onde nós precisamos sim ter um pouco mais de atenção e cuidado para podermos realmente aproveitar a experiência que nós estamos passando e crescermos com um pouco mais de consciência e sabedoria. Nós sabemos muito bem, e pelo menos saber é uma coisa mais fácil do que viver, sabemos muito bem das nossas necessidades espirituais. Quando eu falo necessidades espirituais, eu digo em relação a elevarmos a nossa condição espiritual, de sermos melhores. Então, resumindo, para sermos melhores, no sentido de comportamento, no sentido moral, no sentido espiritual, precisamos de fato termos muita dedicação, fazermos um trabalho assim muito importante para o nosso processo de aprendizagem. E por isso estamos aqui. Como nós não temos consciência 100% das nossas necessidades, como nós não temos consciência 100% daquilo que precisamos elaborar melhor em nós, podemos aproveitar no momento presente a situação que nós estamos vivendo agora. Então é isso que vem aqui, aproveitarmos o nosso momento presente para fazermos o nosso melhor. O que você nesse momento pode trazer como algum dado, alguma informação importante para compreender o que é necessário realizar? Talvez um pouco mais de paciência, talvez um pouco mais de fé, talvez um pouco mais de compreensão. O que precisa fazer nesse momento? O que precisa ser feito nesse momento? Perdão, compreensão, compaixão, sabermos aproveitar melhor o momento, por exemplo, onde estamos sós. Muitas pessoas chegam num determinado momento da vida que vivem sozinhas. Existem outras pessoas que vivem em relacionamentos onde aturam as pessoas com as quais estão vivendo. É como se estivessem vivendo sozinhas. Existem pessoas que conseguiram, de fato, manter um bom relacionamento. Mesmo assim, não escapam de algumas dificuldades de ordem familiar, ou de ordem financeira, ou de ordem de saúde, ou de ordem espiritual. Então, cada um de nós tem a sua necessidade, cada um de nós tem as suas questões importantes a serem trabalhadas no momento presente. E chega um determinado momento da vida que as pessoas acabam se preocupando, ou pelo menos pensando ou refletindo
como será depois da desencarnação? Porque é lógico, por exemplo, assim, se nós vamos avançando na idade, não tenha dúvida nenhuma que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, nós iremos desencarnar. A probabilidade é essa. Isso faz parte da nossa existência. Agora, em que condições iremos fazer essa passagem? Esse que é o grande ponto. Então, eu venho trabalhando muito com as pessoas que acabam mostrando esse grau de preocupação. E são pessoas que trabalham aqui no meio espiritual, no meio da espiritualidade, são pessoas que, de alguma forma, refletem sobre esse ponto. E esse ponto eu considero importante, sim, essa reflexão, porque justamente é aí onde nós precisamos trabalhar alguns elementos significativos conosco. O quanto realmente estamos bem com aquilo que somos nós. Então, quem é você? O quanto você está bem com isso, em ser quem você é, da forma como você é. Ou você é uma pessoa que fica se cobrando comportamentos que não são comportamentos que você possa realmente realizar nesse momento. Então eu falo disso numa questão que existem muitas pessoas que querem ter um grau de elevação que não possuem e ficam se cobrando esse determinado grau de evolução. Para chegarmos num patamar superior, é muito importante sabermos viver no momento presente, na nossa condição atual, quais são as nossas características, o que nós precisamos evoluir e trabalhar. E não fugir, não querer enxergar o que somos nós e colocar uma máscara achando que é melhor do que realmente somos. Não é assim que funciona. Então, para entendermos um pouco nossa escada em relação ao grau de espiritualidade, precisamos realmente assim compreender bastante quem somos nós e trabalharmos nesse ponto, trabalharmos nessas condições, trabalharmos no desenvolvimento para sermos mais maduros espiritualmente falando. E é dessa forma que nós vamos aos poucos elaborando e trabalhando na nossa dinâmica espiritual o nosso progresso, o nosso crescimento. Então, os nossos objetivos, os grandes objetivos estão aqui no dia de hoje, nas nossas dificuldades, naquele problema que eventualmente você precisa fazer algum tipo de ação, naquela situação difícil com a qual você precisa aprender e trabalhar melhor. Enfim, nós temos muito que progredir, compreender o que o seu corpo está dizendo sobre você. Então, doenças, problemas de toda ordem nesse sentido, eles falam sobre nós, sobre as nossas dificuldades de lidarmos com algumas questões do nosso cotidiano. Ou questões lá do passado que ficaram gravadas de uma forma tão profunda que nós não conseguimos desligar de determinados problemas. Então, olharmos para esses pontos são pontos significativos, são pontos muito importantes. Mande aí a sua pergunta, mande aí a sua reflexão sobre isso. Manda lá uma mensagem aqui no YouTube, se você estiver assistindo por aqui, para a Rádio Fraternal, que daqui a pouco eu vou deixar aqui o endereço para você, no meu Instagram, @mentoria Ricardo Seixas. Então, coloque lá suas observações, coloque ali suas dificuldades, ou suas perguntas, dúvidas, ou sugestões. Coloque um pouco sobre você. Esteja atento nesse momento, atenta nesse momento, às suas condições, às suas características como pessoa, como ser humano. Nós todos estamos aqui no barco, o barco do aluno, o barco do aprendizado, o barco da transição. Isso que nós vivemos aqui são momentos transitórios. Tudo aqui é impermanente. As árvores que você vê hoje, as folhas que você vê hoje aqui atrás de mim, elas não existiam há um mês, um ano atrás. E assim nós vamos progredindo, nascendo, crescendo e morrendo, nascendo, crescendo e morrendo, nascendo, crescendo e morrendo. Assim a natureza nos ensina. Assim somos nós. E isso tudo é compreensível, até porque existem pessoas que trabalham no meio da espiritualidade, no campo do espiritismo, compreendem essa dinâmica. Mas não basta só saber, basta realmente vivermos aquilo que sabemos. Esse é o nosso grande desafio. Como você está hoje?
Para que nós possamos pensar no futuro, nós precisamos pensar no momento presente. Exatamente no momento presente, que é resultado do passado, que nós vamos aprender com o passado as lições nas quais nós pudemos ter tido algum tipo de oportunidade não tão bem aproveitada, que podemos realmente realizar as nossas grandes mudanças. Compreenda que todos nós, como espíritos eternos que somos, podemos trabalhar muito nesse sentido, podemos trabalhar bastante para o nosso progresso. E assim, nesse ponto é que nós precisamos dar um pouco de atenção. Reflita um pouco sobre isso. São pontos significativos, são pontos importantes para avaliarmos. São pontos importantes que eu chamaria assim de um ponto de inflexão, que é justamente o momento onde nós podemos fazer uma mudança de trajetória daquilo que já vem acontecendo por um bom tempo, daquilo que talvez seja tido como, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Não, eu diria que tudo é possível dentro da vida, tudo é possível acontecer, tanto de coisas boas quanto não. E as coisas que não são boas, elas vêm para aprendizado, elas não vêm como castigo, elas não vêm como uma situação assim de cobrança. Vem exatamente para que possamos elaborar, trabalhar e crescermos dentro dessa nossa dinâmica espiritual. Nós somos espíritos alunos, espíritos pacientes, no sentido de nos recuperarmos. Estamos aqui no hospital, somos pacientes, somos estudantes, temos muito que aprender, temos muito que elaborar conosco. Como você está vivendo o seu momento presente? Perceba, esteja com você. Procure trazer um pouco mais de sabedoria para o seu momento presente. Procure trazer um pouco mais sobre você no momento presente. Procure trazer um pouco mais de paz e harmonia no seu momento presente. Certezas absolutas. A certeza absoluta é a fé. Certeza absoluta do quê? De que estamos num bom caminho, de que você está fazendo o seu melhor. Mas eu tinha que melhorar, mas eu precisaria disso, precisaria daquilo. Ok, se você acha que tem que melhorar em algum ponto, trabalhe para isso. Não fique apenas na lamentação, não fique apenas numa sensação de que precisa fazer. Faça, busque, trabalhe, faça o seu melhor. Onde quer que você esteja, esteja de coração, esteja de alma presente, esteja envolvida com tudo aquilo que você faz. Nós estamos numa dinâmica de desenvolvimento, de crescimento. Não exija de você um grau de moralidade que você não tem, um grau de espiritualidade que você não tem. Nós vamos conseguir, vamos elaborar em nós nosso desenvolvimento moral, nosso desenvolvimento espiritual, nosso desenvolvimento intelectual, enfim, nós vamos aprender, nós estamos aqui para isso. Trabalhe nesse sentido, trabalhe com paz, trabalhe com harmonia, trabalhe com certeza absoluta de que você não está só. Trabalhe exatamente pensando e percebendo nessa nossa dinâmica um grau necessário para darmos abertura para o novo no sentido de aprendizado, no sentido de você fazer diferente do que você está fazendo hoje. Isso é inovação. Perceba isso, sinta isso, trabalhe nesse sentido e nós vamos seguindo adiante. Nas suas preces, orações, sinta a espiritualidade presente ao seu lado. Mas eu não sinto nada. Talvez você esteja com a mente tão atribulada com os pensamentos que não sente. Se você conseguir fazer silêncio interior, certamente você vai perceber os nossos queridos amigos que nos acompanham, estão conosco, nos amparam, nos auxiliam, nos amam, nos protegem, nos dão sugestões, estão conosco. Nos momentos de maior dificuldade, ok, talvez nós estejamos tão envolvidos com um problema que a gente não consegue perceber.
Mas a partir do momento que a gente consiga se acalmar, onde nós temos a capacidade de elaborar melhor em nós a nossa condição de viver o momento presente, mesmo que seja com aquela sensação de que está passando uma tempestade, um temporal, esse é o momento de você se segure apenas para não voar, para não ser levado pela ventania, pelo furacão. Tenha atenção a isso, tenha atenção aos detalhes do caminho. Fazendo melhor, sendo melhor, chegaremos certamente num bom lugar. Esse bom lugar está dentro de nós. E esse bom lugar dentro de nós projetará lugares muito bons em torno de nós, materialmente e espiritualmente. Que nosso querido, sempre presente amigo Jesus esteja conosco nesse momento, com muita luz e muita paz. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, www.fraternal.net.br. Até o nosso próximo momento.